No dia em que descobri que estava grávida, Zhou Yuhuai ficou tão animado que me abraçou várias vezes, mas ele não me acompanhou em todos os exames de maternidade subsequentes. Pensei que fosse porque ele estava muito ocupado com o trabalho, mas por acaso ouvi ele e seu irmão falando demais. Ela teve um aborto espontâneo, com outra pessoa, e para ser sincero, a ideia de que alguém havia morrido em seu ventre me deixou doente. Zhou Yuhuai raramente chamava seus amigos para jantar. A sala de estar estava barulhenta. O ar estava misturado com o cheiro de álcool e tabaco. Para não estragar a diversão deles, voltei para o quarto. Zhou Yuhuai veio algumas vezes, trazendo-me a sopa de galinha que a tia havia feito, ou frutas recém-lavadas e finalmente uma xícara de leite aquecido. Quando ele trouxe o leite, seu bom irmão estava gritando pela porta. Cunhada, você é realmente incrível. Quem diria que alguém tão casual como o velho Zhou poderia ser tão atencioso um dia? Quase que instantaneamente eu corei, e Zhou Yuhuai riu e o repreendeu, fechando a porta. Ele me observou tomar o leite e me ajudou a deitar na cama. Antes de sair, ele se agachou novamente e encostou o rosto na minha barriga com uma voz suave. Querida, o bebê ainda está bem? Não mexeu com você, não é? Acenei com a cabeça e o afastei, mas meu coração estava completamente aquecido. Assim como seu bom irmão disse, o sempre descontraído Zhou Yuhuai, desde que eu estava grávida, quase me segurava na palma da mão. Todos diziam que nunca o tinham visto tratar ninguém tão bem. Tudo era meticuloso e atencioso. Adormeci atordoado e acordei atordoado. Rolei para o lado e meu quarto estava vazio. Zhou Yuhuai ainda não tinha voltado para o quarto. O som de uma conversa não tão verdadeira vinha da sala de estar intermitentemente. Eu abri a porta e só queria sair, quando Zhou Yuhuai disse algo que penetrou em meus ouvidos. Não importa se ela não é virgem. O principal é que ela teve um aborto espontâneo com outra pessoa. E, para ser honesto, a ideia de alguém morrendo em seu ventre me dá náuseas. Congelei no lugar, meus pés pareciam chumbo. Zhou Yuhuai não bebeu muito, ele estava falando com o coração. As 6 palavras, alguém morreu no útero, mexeram com meus nervos, causando arrepios na minha espinha. Seu melhor amigo tossiu secamente e depois perguntou, então por que você se casou? Zhou Yuhuai suspirou com um sorriso amargo. Eu pensei que poderia superar esse obstáculo, mas depois que ela engravidou, eu simplesmente não consegui superar. Quando as palavras foram ditas, os dois caíram em um silêncio infinito, e a sala de estar ficou quieta. Tão quieta que eu quase podia ouvir a respiração dos dois. Eu não conseguia ver o rosto de Zhou Yuhuai, e não conseguia adivinhar que tipo de expressão de nojo ele tinha quando disse aquelas palavras. Até que um leve movimento fetal veio do meu estômago, afastando meus pensamentos, segurei minhas lágrimas e me deitei novamente. O calor da colcha se dissipou um pouco, e eu me deitei na cama, com os dedos ainda tremendo incontrolavelmente. Nunca me ocorreu que Zhou Yuhuai se importasse com isso, que se ressentisse. Obviamente, quando estávamos juntos, confessei a ele que tinha tido um relacionamento, e só depois que nos separamos é que descobri que estava grávida, então fui fazer um aborto. Naquela época Zhou Yuhuai disse, como eu poderia me importar, não posso nem esperar para ficar com o coração partido. Levei isso a sério, achei que éramos todos adultos e que seria bom falar sobre isso, mas não percebi que o mundo dos adultos é cheio de mentiras. Embora ele parecesse me amar sem reservas, isso não o impedia de comentar sobre mim na frente de seus amigos com a palavra nojenta sem medo. Meu coração parecia ter sido atropelado por um caminhão, sufocado e dolorido. Meu bebê chutava na minha barriga, e eu fechei os olhos e tentei controlar minhas emoções, acalmando-o e acalmando a mim mesma. Já eram 3 horas da manhã quando Zhou Yuhuai se deitou na cama depois de tomar banho. Ele envolveu minha cintura por trás, e quando tentei afastá-lo, ele afrouxou o aperto. O cheiro de cigarro e álcool em seu corpo havia quase se dissipado. Ele deveria estar na varanda há muito tempo, soprando ao vento. Boa noite, esposa. Sua voz era suave e gentil, mas ainda assim me atingiu com força. Ele me amava, e parecia que não me amava. Zhou Yuhuai saiu de casa cedo, não dormi a noite toda, mas esperei até que ele saísse para abrir os olhos. A luz do sol cobria quase toda a sala de estar, e na mesa de jantar estava o café da manhã que Zhou Yuhuai havia preparado para mim. Ele havia fritado ovos, bacon e pão, aquecido uma xícara de leite e até mesmo colocado um bilhete com cuidado. Há um pouco do seu mingau de painço favorito na panela de arroz. Ontem, o homem que disse que eu era nojento se virou e me tratou com o máximo de cuidado, deixando-me em transe por um tempo. Não estou tendo problemas com o café da manhã. É que a felicidade do passado agora não tem gosto para ser mastigada. Não consigo entender.
Ele me ama, certo? Se ele não me ama, por que faria todas essas coisas que muitas pessoas não conseguem fazer? Mas se ele me ama, por que diria aquelas palavras ofensivas? E por que esqueceria a viagem de hoje? Obviamente, ontem à tarde marquei uma consulta com ele para que me acompanhasse ao exame de maternidade hoje. O telefone de Joe Yu-Huai, eu até liguei para 3 pessoas que não estavam conectadas. O receptor repetia constantemente a voz feminina mecânica, esgotando minha paciência. As pessoas parecem ser assim, uma vez que há uma lacuna, darão origem a um monte de emoções complexas, como a atual eu, como a pressão não pode suprimir o coração do amargo e irritável. Mas toda vez que Joe Yu-Huai se ausentava dos exames de maternidade no passado, eu parecia ser capaz de aceitar isso com calma, e até dizia a mim mesma que ele estava muito ocupado com seu trabalho. Foi só quando saí de casa que Joe Yu-Huai finalmente respondeu a minha mensagem com 3 palavras apressadas. Em uma reunião. Joe Yu-Huai provavelmente se esqueceu do dia do meu exame de maternidade, e deve ter se esquecido do hospital onde fiz o exame, e é por isso que ele estava tão em pânico e desorientado quando o encontrei na maternidade. Eu estava do lado de fora da sala de exames de imagem, esperando o ultrassom ser feito, quando vi Joe Yu-Huai, ele e uma garota andando ombro a ombro, andando de frente, para ser mais preciso foi a garota que pegou o braço dele. A garota olhou para Joe Yu-Huai com os olhos cheios de lágrimas. Irmão Yu-Huai, estou com dor. Meu estômago está doendo muito. Não vou morrer, certo? Não faça bobagem. Não faça bobagem. 3 palavras presas na garganta de Joe Yu-Huai. Ele me viu, e puxou o canto da boca para rir muito de mim. Com 4 olhos, Joe Yu-Huai estendeu o braço. Velha, esposa. Ele trotou até mim. Sua voz carregava um tremor que nem ele mesmo percebeu. Mas do que ele estava com medo? Dei um passo para trás e dirigi meu olhar para o rosto da garota. Parecia que eu o tinha visto em algum lugar, mas por um momento não consegui me lembrar. Joe Yu-Huai bloqueou na frente dela. Onde não está confortável? Como ir ao médico? Provavelmente até ele mesmo se sente ridículo, uma frase que tropeçou até o fim não terminou. Eu vim para o teste de maternidade. Interrompi seu desempenho desajeitado. A garota também saiu de trás dele e encontrou meus olhos. O fundo de seus olhos era a provocação e a complacência da exuberância juvenil. Irmã, você é a esposa do irmão Yu-Huai. Joe Yu-Huai me acompanhou até a clínica. O médico o chamou. Toda vez que você não vem para o exame de maternidade, a gravidez não é só da sua esposa. Agora o mês é grande, para prestar atenção a muitas coisas. Vou falar sobre uma mais tarde. Você se lembra de uma? As palavras do médico foram um pouco pesadas. Joe Yu-Huai cerrou os lábios e assentiu com a cabeça, anotando uma linha após a outra no bloco de notas de seu celular. Enquanto anotava, ele se desculpava, como se todas as ausências no passado tivessem sido culpa dele, mas foi só hoje que percebi que ele estava fazendo isso de propósito e que não queria me acompanhar nos exames de maternidade, porque achava que eu estava enjoada. Olhando para a forma como ele tocava o teclado, lembrei-me de repente que tinha acabado de descobrir que estava grávida. Naquele dia escondi o teste de gravidez de 2 barras atrás das costas. Caminhei até Joe Yu-Huai na minha frente e sussurrei. Joe Yu-Huai, parece que estou grávida. Joe Yu-Huai quase se levantou do sofá. Suas pupilas estavam cheias de uma alegria que ele não conseguia esconder. Ele me abraçou ferozmente e suspeitava que não sabia o que era importante. Quando viu o teste de gravidez, ele me abraçou na sala de estar e ficou girando. Lembro-me claramente que naquele dia, ele estava feliz. Realmente muito feliz. Por isso, na manhã seguinte, me puxou para o arquivo de registro do hospital. Mais tarde, ao preencher as informações no arquivo, a enfermeira perguntou sobre o histórico de aborto espontâneo. Eu respondi com sinceridade, mas não vi o rosto de Joe Yu-Huai do meu lado então. Quando ele de repente usou a desculpa do trabalho para sair às pressas, presumi corretamente que ele estava ocupado no trabalho. Depois de pensar com clareza, o coração parece estar sendo perfurado por agulhas, inundado por uma dor intensa. Quando Joe Yu-Huai e eu saímos, a garota ainda não tinha saído, sentou-se no banco cobrindo a barriga e inclinando a cabeça, o que obviamente pude sentir, e Joe Yu-Huai sentiu o corpo tenso e o nervosismo naquele instante. Não vai dar uma olhada? Eu me afastei para o lado, afastando-me de Joe Yu-Huai por um tempo. Minha voz não estava alta, mas a garota ainda a ouviu, ou talvez apesar de ter abaixado a cabeça sua atenção mal deixou o corpo de Joe Yu-Huai. Ela levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Irmão Yu-Huai, você finalmente saiu. Joe Yu-Huai olhou para mim e acabou se aproximando. Puxou o braço dela e veio até mim. Vou levar Xiao Yu ao médico primeiro. Você volta sozinho, tudo bem? Xiao Yu,
Tong-yu, o nome que aparece com frequência na dinâmica da mãe de Jo Yu-huai. Perguntei a Jo Yu-huai. Ele disse que era a irmã do vizinho, que deixou o país depois de se formar no ensino médio, e vi na dinâmica, há alguns dias, que ela havia retornado ao país. Eu a avaliei, e ela me avaliou. Irmão Yu-huai, não precisa, eu mesmo vou ver o médico, é melhor você acompanhar a irmã. A mão de Jo Yu-huai que segurava o braço dela não tinha a menor intenção de soltá-la. E o fundo de seus olhos ao olhar para mim também estava colorido com uma pitada de insatisfação. Naquele momento, eu estava condenando Jo Yu-huai à morte em meu coração. Ele repetiu meu nome. Eu sorri e acenei com a cabeça. Ótimo. Assim que cheguei em casa com o pé da frente, Jo Yu-huai chegou com o pé de trás e jogou as chaves do carro no armário da entrada com um som não tão alto, como se estivesse tentando chamar minha atenção de propósito. Sentei-me no sofá e não olhei para ele. Esposa com raiva? Não me entenda mal, eu explico. Ele foi para trás do sofá e colocou as mãos em meus ombros. Em vez de empurrar suas mãos, eu queria ouvir de repente como ele iria se livrar de tudo o que havia acontecido no hospital hoje. Bem, vá em frente. Desviei meu olhar para a mesa de centro, onde Jo Yu-huai e eu tínhamos ido tirar uma foto em grupo há pouco tempo, onde ele estava segurando minha barriga de grávida, sorrindo calorosamente, mas até mesmo aquele calor parecia ser fingido. Xiao Yu acabou de voltar do exterior. Sua mãe me pediu para arranjar um estágio para ela. Acontece que minha assistente está em licença maternidade, então eu a deixei tentar. Não se preocupe, esposa. Sou 6 anos mais velho do que ela. No meu lugar, ela é apenas uma garotinha. Jo Yu-huai veio até a minha frente, ajoelhou-se em um joelho e colocou sua mão grande em minha barriga através das minhas roupas. Sua explicação foi evasiva, não dizendo por que ele se esqueceria do meu check-up de maternidade, não dizendo por que ele a acompanharia ao hospital, mas usando a frase, ela é apenas uma criança para revelar levemente como os dois se comportavam, e por que eles podiam ser íntimos como se ninguém mais estivesse por perto. Exalei profundamente uma boca cheia de ar turvo, que estava em meu peito e afastei a mão de Jo Yu-huai. O coração está fraco. Não é como se eu tivesse dito alguma coisa. O verdadeiro frio no coração, afinal, não foi realmente uma grande briga. Eu me recostei no sofá, olhando para a figura atarefada de Jo Yu-huai na cozinha. Perdi uma risada, o amor até o fim. Eu não esperava ficar apenas com os prós e contras das compensações. Eu pesei o momento do divórcio. Ele pesou a família, o casamento e o chamado amor. Talvez seja porque ele está realmente fraco, ele está mais ativo do que antes. Mais cuidadoso. Todos os pratos na mesa são meus pratos favoritos. Ele deu férias pra tia, ele cozinha pessoalmente. Mas não consigo saborear o delicioso jantar. A culinária de Jo Yu-huai é realmente muito boa. Naquela época, ele quase assumiu o controle das nossas 3 refeições diárias, desde o início da fritura em panela queimada até as habilidades culinárias atuais. Mais tarde, quando se casou, o trabalho também começou a ficar ocupado, mesmo com a tia. Ele ainda mantém o hábito de preparar pessoalmente o café da manhã todos os dias. Jo Yu-huai pegou uma tigela de sopa e a colocou na minha frente. Querida, experimente, eu acabei de aprender. Larguei meus pauzinhos, e assim que peguei a tigela e a levei aos lábios, comecei a vomitar. Jo Yu-huai ficou chocado e se agachou na minha frente, com as sobrancelhas quase unidas. É difícil de novo, não é? Não faz muito tempo que não tenho vômitos de gravidez. Vou levá-la ao hospital. Olhando para a aparência nervosa de Jo Yu-huai, minhas lágrimas finalmente não se contiveram e caíram. Até pensei que, se eu não ouvisse aquelas palavras que ele disse, estaria tudo bem, entre nós. Talvez ainda fosse como antes. Mas não há se, uma vez que a rachadura existe, não há possibilidade de reparo. Minhas lágrimas parecem ter escaldado Jo Yu-huai. Ele não sai mais cedo para ir à empresa, mas me manda pessoalmente para a unidade onde trabalho e depois vai trabalhar. E não faz mais horas extras e fica acordado até tarde da noite. Me pega no trabalho à noite e vai para casa cozinhar pessoalmente. Além das coisas daquele dia no hospital, parece que não consigo tirar os erros dele, mas quanto mais impecável ele é, mais o coração dele dispara. A ideia do divórcio pairava em minha mente, repetidamente, dia após dia. Até que naquele dia, Tong-yu ligou. Jo Yu-huai ainda estava no chuveiro do banheiro, mas seu celular tocou várias vezes. Eu atendi para ver, era uma série de números desconhecidos. Apertei o botão de desligar. Ela novamente insistiu em ligar. Jo Yu-huai provavelmente ouviu e gritou sem pensar. Esposa, me ajude a atender o telefone. Talvez ele não tenha pensado que era Tong-yu,
Ou talvez não tenha pensado que Tong Yu ligaria naquele momento. Irmão Yu Huai, parece que estou grávida. Onde você está? Quero vê-lo. Foi porque eu não segurei o celular com firmeza, certo? Que o celular caiu da minha mão e se espatifou no chão, a tela se quebrou em uma rede, a voz do outro lado do telefone também teve um fim abrupto. Fiquei parado no lugar sem conseguir me mexer. Quando Zhou Yuhuai enxugou o cabelo e saiu, por acaso viu-me perplexo e o celular quebrado ao longe. Eu estava muito confuso há alguns dias, porque eu achava que não poderia tirar seus erros, também muito confuso. Zhou Yuhuai, como fazer? Um coração dividido em duas metades, mas também tão franco. Zhou Yuhuai limpou as migalhas no chão e me ajudou a voltar para o quarto. Parecia não se importar nem um pouco. Apenas perguntou: quem há? Tão tarde para ligar. As palavras do questionamento circularam em minha boca várias vezes, mas eu as engoli de volta. Fui para o lado da cama e apaguei a luz de um lado. Eu não ouvi. O telefone caiu no chão. Você não anotou o número. Não me atrevia a olhar para a expressão de Zhou Yuhuai, e também temia que Zhou Yuhuai pudesse ver a diferença em minhas emoções. Pelo menos não agora. Não posso e não devo mostrar minhas cartas a Zhou Yuhuai. Tudo bem, acho que não é importante. Vou comprar um novo amanhã. Vá dormir, esposa. Dizendo isso, ele levantou a colcha e estava prestes a se deitar na cama. Mas eu o detive. Você dorme no segundo quarto. Não estou dormindo bem ultimamente. Não sei se é porque você ronca. Casualmente inventei um motivo, mas de fato Zhou Yuhuai dorme muito tranquilamente e não ronca. Ele congelou por um segundo, coçou a cabeça e soltou uma risada. Ok, da próxima vez que eu acordar você me acorda. Olhei para ele e minha mão escondida no edredom estava cada vez mais apertada. Ele até acreditava na questão do seu ronco. Zhou Yuhuai abraçou o travesseiro e saiu. A porta foi fechada por fora, e eu finalmente me soltei, apagando a luz e ficando acordado a noite toda. Tirei uma licença e não fui trabalhar. Zhou Yuhuai queria ficar em casa comigo, mas eu fui expulso da empresa. Depois que ele saiu, eu também saí e entrei em contato com um escritório de advocacia especializado em ações de divórcio. Quando o advogado me recebeu, sua expressão era de extrema surpresa. Durante a gravidez, somente a mulher tem o direito de pedir o divórcio, seja por acordo ou litigioso. O que me faz hesitar é o bebê na minha barriga. Eu costumava pensar que poderia dar a ele um lar feliz com uma mãe que o amasse e um pai que o adorasse. Mas agora parecia que eu não poderia. Está pensando em ser mãe solteira. A advogada que me recebeu tinha quase a mesma idade que eu e me entregou uma xícara de água quente. Fiz uma careta. Bem, pensando nisso, acho que posso ser uma boa mãe e desempenhar o papel de um bom pai. Eu não mencionei Zhou Yuhuai e Tong Yu. Não há evidências de coisas. Eu não quero esvaziar a calúnia, apenas na divisão de propriedade. Eu pedi a ela para ajudar a fazer 2 programas. Ela provavelmente também entende, afinal eles já viram. E o que estou vivendo agora pode ser mais do que isso. Depois de deixar o escritório de advocacia, voltei para a casa de minha mãe. O carro andou por quase 1 hora antes de chegar ao campo no subúrbio. Quando cheguei à porta, ela estava sentada em um banco baixo escolhendo legumes, com as costas curvadas e cabelos grisalhos. Lembrei-me do ano em que ela segurou minha mão e se divorciou resolutamente do meu pai, deixando aquele lar não tão bom. Minha mãe pode fazer isso e acho que eu também posso. Eu não voltei, mas Zhou Yuhuai ligou várias vezes. Querida, por que você não está em casa? Por que voltou para a casa da mamãe? You fought to buscar. Sua voz parecia um pouco cansada. Eu só queria recusar, mas minha mãe pegou o telefone. Xiao Huai, não vejo Yi há muito tempo. Yi vai ficar comigo por 2 dias, então não se preocupe com isso. Bem, por enquanto é isso, desligue. Ela jogou o celular na mesa e se sentou ao meu lado. Sua mão áspera esfregou minha bochecha e escovou as lágrimas dos cantos dos meus olhos, fazendo com que eu me sentisse mais à vontade do que em qualquer outro momento. Está tudo bem, garota. Mamãe não pergunta por quê. Mamãe sempre estará do seu lado. Se você quer viver por conta própria, vamos viver por conta própria. Mamãe não criou você sozinha em primeiro lugar? Chorei e ri. Sim, posso ser tão bom quanto sem Zhou Yuhuai. Descansei por 2 dias na casa de minha mãe, e depois que todas as emoções negativas foram digeridas, finalmente entrei no estado de divórcio. Fui à empresa de Zhou Yuhuai. Quando ele desceu correndo do andar de cima, Tong Yu acabou de sair de outro elevador, encostada na parede, olhando para mim com um sorriso no rosto. Zhou Yuhuai não a viu. Esposa, por que você está aqui? O bebê ainda é obediente? Ele mexeu com você nos últimos 2 dias? Afastei meu olhar de Tong Yu.
Olhei para Zhou Yuhuai e balancei a cabeça. Ainda falta meia hora para sairmos do trabalho. Dê-me as chaves do carro, e eu o esperarei no carro. Devo ficar feliz que Zhou Yuhuai tenha confiado em mim. Então, quando instalei o gravador do carro pela primeira vez, ele não se opôs quando escolhi a lente bidirecional. Então agora ele não excluiu o registro, e eu pude encontrar o que queria no gravador do carro. É que esses conteúdos são muito claros, tão claros que parecem uma faca, permanecendo em meu coração já menos palpitante. Zhou Yuhuai rejeitou Tong-yu. Na primeira vez, Tong-yu pulou em seus braços e foi empurrada por ele. Na segunda vez, Tong-yu se aproximou de seu rosto e foi empurrada por ele. Na terceira vez, Tong-yu beijou seus lábios, mas, dessa vez, ele não empurrou. Pressionou a nuca de Tong-yu e beijou com força. Essa também foi a vez em que o carro entrou na garagem subterrânea do hotel de manhã cedo. E eles caminharam juntos até o saguão do elevador até aparecerem juntos novamente às 13 horas. Um período de 3 ou 4 horas. E esse foi o dia em que ele se esqueceu de me acompanhar no check-up da maternidade, mas acompanhou Tong-yu até o hospital. Por alguma razão eu estava inexplicavelmente aliviada. Eu já estava apertando os olhos no banco quando Zhou Yuhuai abriu a porta principal do motorista. Ele olhou pela janela do passageiro com um ar de desculpas, antes de eu perceber que Tong-yu e eu estávamos separados apenas por uma porta do carro. A mamãe acabou de nos chamar para jantar em casa, bem a tempo de se juntar a nós. Eu me sentei ereto e olhei para Tong-yu do lado de fora da porta. Ela segurou a bolsa de sua mochila com força, e sorriu um pouco forçadamente, até mesmo sua voz baixou. Irmão Ikuo, eu posso fazer tudo isso. Tong-yu estava tentando se sentar no banco do passageiro, mas estava no banco de trás com a cabeça encostada na janela, com a cabeça seca por um longo tempo. Ela disse que estava enjoada e me perguntou se poderia sentar no banco de trás. Vi o lampejo de hesitação sob os olhos de Zhou Yuhuai. Apontei para o abdômen protuberante e balancei a cabeça. Não, é inconveniente. Zhou Yuhuai não disse mais nada, mas diminuiu a velocidade do carro enquanto dirigia, mais devagar do que o normal quando eu estava sozinho no carro dele. De tempos em tempos seu olhar se voltava para o espelho retrovisor, e esse ângulo era suficiente para observar as emoções de Tong-yu. O relacionamento deles parecia estar se desenvolvendo mais rapidamente do que eu imaginava. Fechei os olhos e fingi não ver. Até que entrei na casa dos pais de Zhou Yuhuai, e encontrei os olhos atônitos da mãe de Zhou Yuhuai. Finalmente percebi que havia entendido errado, e que o nós nas palavras de Zhou Yuhuai se referia a ele e a Tong-yu, enquanto eu era a única que acidentalmente aparecia como bem juntinhos. Uma frieza penetrante se infiltrou em meu coração quase que instantaneamente, e depois se estendeu rapidamente por todo o meu corpo. Pensei que não me importaria, mas quando vi suas atitudes diametralmente opostas em relação a mim e a Tong-yu, ainda fiquei inevitavelmente triste por um momento. Os pais de Zhou Yuhuai nunca gostaram de mim, dizendo que eu era um filho de pai solteiro que sempre estava perdendo alguma coisa. Mais tarde, devido à insistência de Zhou Yuhuai, nós nos casamos, mas eles raramente nos chamavam para jantar em casa. Eles não queriam, e eu também não. Foi só quando engravidei que o relacionamento melhorou. Olhando para Tong-yu sentada no meio deles, sorrindo alegremente, parece que de repente entendi. Aqueles sempre aparecem no círculo de amigos de Tong-yu, talvez seja para eu ver. Eles nunca ficaram satisfeitos comigo, provavelmente por causa do meu convidado indesejado. Eles falaram propositalmente um dialeto durante o jantar, um dialeto que eu não entendia há muito tempo, então eu o aprendi secretamente por um longo tempo. E agora eu posso entendê-lo, é só que havia menos chances de nos encontrarmos. Eu não disse nada sobre isso, e ninguém deles sabia sobre isso, incluindo Zhou Yuhuai. Eu não disse que era só você e a Xiao Yu, porque ela também está aqui. Xiao Yu, coma mais. Veja que agora você está magro, coisas estrangeiras não são boas, certo? A tia lhe deu especialmente uma sopa de costelas cozidas, prove. A mãe de Zhou Yuhuai falou de forma rápida e apressada, e eu escutei por um tempo para entender. Ela realmente gosta de Tong-yu, certo? Então ele continuou olhando, deixando Zhou Yuhuai colocar comida na tigela de Tong-yu. Até mesmo o pai de Zhou Yuhuai, que sempre foi um homem de poucas palavras, raramente falava muito, olhou para Tong-yu e sorriu, curvando os olhos. Pequena Yu, desta vez de volta à China, fique bem, não saia. Ei, é uma pena, quando eu queria levá-la para casa e entregá-la a Xiao Huai como nora. Certo, Xiao Huai. Abaixei a cabeça e casualmente coloquei alguns bocados de arroz em minha boca.
Zhou Yuhuai riu secamente algumas vezes e me deu pratos. Experimente o trabalho manual de mamãe. Provavelmente foram as ações de Zhou Yuhuai que os lembraram de que o assunto havia mudado rapidamente. Fingi que não estava entendendo, e não comi os pratos que Zhou Yuhuai me deu mais tarde. Mais tarde, essa refeição foi consumida concadamente. Não sei o que Zhou Yuhuai está pensando, mas sei que está quase na hora de um confronto com Zhou Yuhuai. Se a mãe de Zhou Yuhua não tivesse pedido com veemência que Zhou Yuhua mandasse Tong Yu para casa em segurança, eu provavelmente não saberia que Tong Yu e nós morávamos no mesmo bairro, um no andar de cima e outro no andar de baixo. O elevador parou no 18º andar. Tong Yu olhou para mim. Irmão Yuhuai, obrigado por me mandar de volta. Eu voltarei primeiro. Ela acenou com a mão e sorriu calorosamente. A coluna reta de Zhou Yuhuai se afrouxou quando as portas do elevador se fecharam. Seus pais gostam muito dela. Abri minha boca como se não tivesse intenção de fazê-lo quando as portas do elevador se abriram novamente. Os passos de Zhou Yuhuai pararam, e a mão que segurava meu braço se enrolou. Bem, eles sempre quiseram ter uma filha. Assenti com a cabeça e não disse mais nada. Talvez percebendo meu mau humor, Zhou Yuhuai estava tentando me persuadir desde que voltou. Quanto mais ele tentava, mais calma eu ficava. Talvez nem ele mesmo tenha percebido que, enquanto Tong Yu estivesse por perto, seu nome para mim mudaria de esposa para Yi. Quando ele foi tomar banho, jogou o celular no sofá. O código de desbloqueio era o do meu aniversário. O papel de parede da tela era o da nossa foto juntos. O WeChat era usado somente comigo, e até mesmo o plano de fundo dinâmico e a maior parte do conteúdo eram sobre mim. Fechei os olhos e cliquei na caixa de diálogo dele e de Tong Yu. Yuhuai, irmão, não preciso que você seja responsável. Sei que a primeira vez de uma garota é muito importante, sou voluntária. Eu só me sinto desconfortável, com vontade de vomitar. Não estive grávida naquele dia e não tomei providências, só estou preocupada. Yuhuai, irmão, parece que eu realmente me apaixonei por você. Eu tinha acabado de sair da caixa de diálogo quando Tong Yu enviou uma mensagem, não lida em vermelho, com apenas uma breve elipse. O aparecimento repentino das reticências era como uma palavra de código. Olhei pela janela. A noite escura estava encoberta pela lua, nebulosa. Zhou Yuhuai tomou um banho e saiu, pegando casualmente o celular no sofá. Olhando para seus movimentos, ele deveria ter tocado na mensagem e depois recuado. Recostei-me no sofá, com a lixa enfiada em minha boca tão doce que meus dentes doíam. Depois de cerca de 2 minutos, Zhou Yuhuai saiu carregando um saco de lixo da cozinha. Querida, vou jogar o lixo fora. Se você estiver com sono, vá para a cama primeiro. Sem esperar que eu reagisse, ele já tinha aberto a porta da casa e saído. As portas do elevador se abriram e fecharam, e eu fiquei na porta, observando enquanto o elevador parava no 18º andar e começava a descer novamente. Em vez de segui-lo, fui até a varanda. Zhou Yuhuai e Tong Yu saíram pela porta do apartamento, um após o outro, e as lâmpadas da rua aumentaram suas sombras até que eles saíram longe o suficiente para que as sombras se sobrepusessem e fosse difícil vê-los. Fui até a sala de armazenamento e tirei minha mala. Havia apenas algumas peças de roupa que Zhou Yuhuai normalmente usava, que eu joguei casualmente, e seus documentos e computador também foram colocados na mala. Arrastei minha mala escada abaixo. O vento da noite de verão estava claramente quente em meu corpo, mas eu sentia um calafrio por toda parte. Após o anoitecer, as luzes da vizinhança se apagaram automaticamente. Não sei quanto tempo levou, mas Zhou Yuhuai finalmente apareceu, à distância, com Tong Yu atrás, com pouca expressão. Mesmo à distância, quando nós três nos olhamos, eles pararam. Zhou Yuhuai ficou na frente de sua casa e continuou gritando meu nome. Infelizmente o vizinho do outro lado da rua estava fora do país, então ninguém saiu para repreendê-lo. Pelo olho do gato vi Tong Yu segurando a alça da mala com força e parado na porta do elevador. Zhou Yuhuai não conseguiu entrar e antes de descer as escadas apaguei suas impressões digitais. Ouça minha explicação, ok? Não fique assim, estou com medo. Zhou Yuhuai se esquiva com essas palavras. A palavra assustado é mais uma piada. Quem ficaria descaradamente assustado? Fiquei cansado de ouvir e voltei para o meu quarto. Provavelmente a pedra que pesava em meu coração estava finalmente solta o suficiente para ser movida a qualquer momento, e dormi bem naquela noite. Zhou Yuhuai não esperou na porta da casa novamente, não sei quando ele saiu. Sua mala foi deixada na porta da casa. Fui ao escritório do advogado e peguei a versão final do acordo de divórcio. Quando convidei Zhou Yuhuai para conversar,
Foi o advogado que me acompanhou. Escolhi uma cafeteria com poucos clientes, e sentado no primeiro andar pela janela, vi Jo Yu-Huai se apressando. O advogado seguiu meu olhar e tomou um gole de café. Por que você não me deixa falar mais tarde? Balancei a cabeça. Tudo bem, eu posso. Desde o dia em que ele esmagou todo o meu ser com uma frase repugnante, pensei em me divorciar. Hesitei. Não porque ame Jo Yu-Huai, mas porque não sei como devo dar à criança que está para nascer uma armadura rígida, para que ela não sofra com olhares frios e discriminação no futuro, a cada passo que der. Então conheci minha mãe, e percebi que o amor que eu poderia lhe dar era uma armadura. Os olhos de Jo Yu-Huai, quase não ousando cair sobre o acordo de divórcio. Isso é? Sua voz estava um pouco trêmula ao meu lado. Raramente há pessoas que ele não reconheça, meus amigos e colegas, ele sempre se lembra deles. Olá, Sr. Joe. Sou o advogado da senhora. Meu nome é Wang. O sangue no rosto de Jo Yu-Huai desapareceu centímetro a centímetro à medida que o cartão de visita foi colocado na frente dele. Dê uma olhada, assine se não há problema. Não há nada para contestar que a criança pertence a mim. Veja o resto da divisão de bens. Segurei o leite quente e o bebi sem um gole, como se estivesse falando de uma coisa rara. Podemos conversar a sós? O olhar de Jo Yu-Huai tremeu ferozmente. A voz ficou mais rouca em alguns pontos. Não há necessidade, você deve saber, não deve saber, o advogado Wang sabe. Você tem alguma ideia? Diga diretamente. Acontece que a advogada está presente. Será que ela pode me ajudar a julgar? Coloquei a xícara na mesa, o tom é calmo. A parte inferior dos olhos de Jo Yu-Huai cruzou um flash de luta. Depois de um longo tempo antes de abrir a boca, eu e Xiao Yu apenas uma vez, eu me arrependi. Eu não pensei em trair Barrolá, eu apenas um momento. Eu o interrompi. Você só acha que eu tive um aborto espontâneo, por isso a náusea. Você obviamente pode continuar a recusar o Tong Yu, mas você não o fez. Você ainda desistiu de mim. Desistiu de nossos filhos. Parece errado dizer isso. Na verdade, naquele dia eu ouvi você dizer que sou nojenta. Não posso viver com você. Com ou sem o Tong Yu, vou me divorciar de você. Fui eu quem desistiu de você. Se o seu lado insistir em não se divorciar, podemos considerar a possibilidade de recorrer a um processo judicial para resolver a questão, Sr. Joe. Seu lado pode considerar isso por mais alguns dias. Jo Yu-Huai se recusou a se divorciar, e o advogado o lembrava rotineiramente. Levantei-me do meu assento e antes de sair tirei a aliança do meu dedo anelar. Jo Yu-Huai, você pode ser um pouco mais decente? Não há necessidade de deixar as coisas feias para as três partes, certo? Pela janela do chão ao teto, olhei para Tong Yu, que estava esperando no andar de baixo. Não tenho certeza. Jo Yu-Huai para Tong Yu no final é um sentimento. Ele disse que ele era apenas um fantasma momentâneo. E então ele pensou em Tong Yu para se afastar, traçar uma linha. Mas as coisas não sabem por quê. O desenvolvimento do caminho fora de seu controle, ele parece ser incapaz de se livrar dele. Portanto, ele está me tratando ainda melhor do que antes, como se isso aliviasse um pouco a culpa que sente em seu coração. Ele disse que nunca gostou de mim e não sabia por quê, mas de repente parecia que não conseguia superar isso. Na verdade, ele não precisa ficar pensando nisso. Quando ele começou a pensar nisso, estávamos fadados a chegar a um acordo. Será que o amor talvez se separe no final? Acontece que sim. Solicitei um home office na minha empresa para poder entrar em licença maternidade logo atrás de mim. Minha mãe foi à minha casa com Jo Yu-Huai, e me ajudou a empacotar as coisas que eu precisava usar e me mudar. Aluguei um apartamento próximo e minha tia vinha algumas vezes por semana, e minha mãe também ficava lá. Jo Yu-Huai voltou algumas vezes antes de eu me mudar, mas assim que eu dei entrada nos papéis do divórcio, ele fugiu. Depois descobriu que eu havia me mudado e me ligou várias vezes, mas antes de concordar com o divórcio, rejeitei todas as ideias que ele queria encontrar comigo. Jo Yu-Huai parou minha mãe no mercado de alimentos e a seguiu por todo o caminho de volta para casa. Ele ficou na porta de entrada do saguão, entrando e saindo. Minha mãe foi para a cozinha com o rosto negro, com o som de picadores cortando carne. Eu me virei e fui para o quarto, e saí com outra versão revisada do acordo de divórcio do advogado. Você chegou bem a tempo, a parte sobre a divisão de bens foi revisada. Dê uma olhada, e se não houver nenhum problema, assine. Coloquei o contrato sobre a bancada do armário do hall de entrada, com uma caneta a tiracolo. Por favor, não seja assim, está bem? Nós ainda temos um bebê, você não pode deixar que ele nasça sem um pai,
Tong-yu e eu realmente estabelecemos limites, de verdade. Jo Yu-huai puxou meu braço, sem usar muita força, mas ainda assim parei no caminho. Jo Yu-huai, eu também não tenho pai, e não quero que meu filho tenha um pai como você. Lancei-lhe um olhar frio, e se os olhos fossem facas, acho que ele teria sido cortado em 1000 pedaços por mim. Jo Yu-huai ainda não assinou, ele nos cumprimentou quando saiu, mas minha mãe o ignorou, com cara de mau humor, e se dirigiu à minha tigela de comida, uma a uma. Antes de terminar a refeição, os pais de Jo Yu-huai vieram procurá-lo. Não sei como o encontraram. Abra a porta. Por que você quer se divorciar do meu filho? Mesmo que você se divorcie, a criança em seu ventre pertence à nossa antiga família Jo, e você não pode levá-la com você. A mãe de Jo Yu-huai ficou do lado de fora da porta, xingando, e o rosto de minha mãe ficou frio instantaneamente. Ela quase imediatamente correu para a cozinha, carregando uma faca de cozinha e correu para a porta, como fazia sempre que me protegia quando eu era criança. A porta se abriu, e a voz da mãe de Jo Yu-huai cessou abruptamente, seguida de um grito de lamento. Minha mãe ficou na porta e soltou uma gargalhada. Tente gritar isso de novo. Ainda assim, intervi para encerrar a conversa. O casamento nunca é sobre duas pessoas. E agora percebo que toda essa besteira de que o amor é capaz de resistir a todas as probabilidades não engana as bichas. E um divórcio seria melhor para qualquer um de nós. Jo Yu-huai chegou correndo bem a tempo de ouvir o que eu disse. Abriu a boca e riu amargamente. Jo Yu-huai concordou com o divórcio no dia de outro de meus exames de maternidade. Com 30 semanas de gravidez eu precisava fazer um ultrassom quadridimensional, e ele marcou uma consulta comigo no hospital. O médico olhou para Jo Yu-huai e revelou um sorriso satisfeito, olhando para mim de forma suplicante. Deixe-me dar uma olhada, está bem? Estou lhe implorando. Ele ainda me seguiu até a sala de ultrassom. A imagem de ultrassom quadridimensional do bebê apareceu na tela, e os olhos de Jo Yu-huai já estavam vermelhos. O médico disse que o bebê era saudável, que ele tinha um queixo pontudo como eu, que suas perninhas eram longas, e que ele seria tão alto quanto o pai. Jo Yu-huai ainda gritou, e depois caiu. Aluguei uma casa perto da empresa. Você e a mamãe se mudaram de volta. A criança nasceu para contratar cunhadas, tias, e assim por diante. A casa da família é grande, mais conveniente. Reservei um centro mensal para você. Nunca tive tempo de falar com você. No final do dia, pedi que entrassem em contato com você. No dia em que dei à luz, minha mãe deu voltas e voltas, em frente à maternidade, e disse que Jo Yu-huai também veio, e depois de ouvir que a mãe e a criança estavam bem, ele foi embora. Eu assenti, e meus olhos se voltaram para a pequena protuberância rosa deitada ao meu lado. O bebê era tão bem comportado que não precisou de muito esforço para dar à luz. Ele é um filho. Ele será capaz de proteger sua mãe mais tarde. Mais tarde, fiquei sabendo que a menina Yu estava realmente grávida. Os pais de Jo Yu-huai ficaram muito felizes e deixaram Jo Yu-huai se casar com a menina Yu, por medo de que a menina Yu ficasse magoada. Mas Jo Yu-huai não estava disposto a isso. Ele não estava disposto a se casar com a menina Yu, mas também não queria ter a criança. Tong-yu ainda foi ao hospital para fazer um aborto. So Yu-huai a acompanhou. Jo Yu-huai provavelmente não esperava que as coisas que ele costumava achar nojentas também fossem o que ele estava fazendo.